E aí, galerinha, como é que vocês estão, hein? Vamos falar hoje de Flamengo e eu tô aqui com a minha camisa impecável do Flamengo, com esse patrocínio, esse humilde patrocínio da Olympus, camisa de 2010, se não me engano, 2009, camisa linda, tá? Camisa linda. Enfim, hoje o tema do vídeo é Flamengo e Estudiantes pelo jogo de ida das quartas de finais da Libertadores. O vídeo tô trazendo só agora, hoje no sábado, o jogo foi na quinta, um pouquinho atrasado, mas não tem problema porque tá repercutindo até agora, né? Tudo que aconteceu no jogo, tem muita coisa para falar e como tá aqui na descrição, a arbitragem ensina ao Flamengo como se matar o jogo. Porque, claro, é uma ironia em forma de crítica, ou uma crítica em forma de ironia, tudo faz. Mas tem muitos personagens esse jogo, muitos personagens. Arbitragem, como Salo Plata, um dos personagens centrais, Pedro, Arrascaeta, enfim. Então, assim, com tantos personagens assim, a gente precisa entender quem foi o protagonista. E assim, eu diria que o protagonista foi o Flamengo, claro, como um todo, né? Como um todo. Porque, falando mais do início do jogo, antes de entrar no quesito arbitragem, o Flamengo ele começa assim de uma maneira que eu acho que nem o torcedor mais otimista pensaria. Tipo, pô, a gente vai começar ali 15 minutos, com 20 vai estar 1-0. 15 segundos. 15 segundos, tava 1-0 pro Flamengo. Um golaço, saída de bola, todo mundo se movimentando muito, principalmente o Gonzalo Plata, ele que vai cortando a zaga assim, em velocidade. Pedro recebe, ele acho que acho que ele toca ali com o Plata mesmo, o Plata devolve para ele e ele já recebe meio que caindo assim, ajeitando com o corpo e finaliza. 15 segundos, foi tudo muito rápido, véio. Foi tudo muito rápido. Eu não sei se foram jogadas já ensaiadas assim, me pareceu muito uma jogada ensaiada de início, de saída de bola e tal. Foi um gol muito bonito. Beleza. Rola a bola aos 8 minutos, foi aos 8. O Ayrton Lucas, em velocidade, cruza para a área nos pés de voleio de Guillermo Varela, 2-0. Pronto. A partir daí, eu fui pro caralho. Eu pensei, porra, hoje vai ser 6-0, jogo de volta nem vai ter, Estudiantes nem vai jogar, vai ser 3-0, WO. Perfeito, né? Tanto é que aos 20 minutos, o Pedro ele recebe uma bola assim do Arrascaeta, ele dá um corte assim, ele dá um come no zagueiro do Estudiantes e finaliza, e o goleiro faz um milagre ali, ele opera um milagre porque, porra, aquela foi queima-roupa basicamente. E algumas pessoas, eu vi algumas pessoas falando até que foi um pouco de imprudência, talvez um pouco de soberba do Pedro ter finalizado no próprio canto do goleiro, sabe? Tendo o outro lado aberto. Realmente. Porém, eu entendo que ele talvez, se ele fosse finalizar no outro lado no contrapé do goleiro, ele ia pegar uma bola mais chapada, a probabilidade também de ser o gol seria muito maior. E ele finalizando, como ele finalizou ali, ele pegou a bola aqui, ó, na cara da bola, com mais força, com mais potência, e não tem o que falar, o goleiro foi muito bem, velho. O goleiro foi muito bem. Então, assim, logo depois também, o Plata recebe uma enfiada de bola, acho que do Samuel Lino, e ele vai dar uma cavada e a bola sobe muito. Enfim, o Flamengo foi criando volume. Primeiro tempo impecável e só 2-0. E ao final do primeiro tempo teve uma escapada do Samuel Lino entrando na área e teve aquele famoso trança-pé, né? Onde o zagueiro dá um toque sutil assim com o joelho no pé do Lino, ele tropeça, cai, e aí começa a entrar o nosso segundo personagemzinho, né? Arbitragem, né? Arbitragem. E aí, como é o nome do malandro, eu esqueci agora o nome do juiz que apitou o jogo.
Eu não lembro agora o nome do juiz, é Andrés Roja, colombiano, se não me engano. Não marca pênalti, o VAR também nem chama. E pênalti claro, velho. Pênalti claro. Eu vou ver se consigo deixar aí. É um pênalti que lembra muito também um pênalti do Di Maria, velho. Vou ver se consigo deixar a imagem ou o vídeo aqui. O pênalti do Di Maria na final da Copa do Mundo, onde ele recebe um trança-pé. E é pênalti, pô. Não tem o que falar, tá ligado? Tem que falar, foi sem querer, foi de leve, foi sutil, mas é pênalti. Dentro da área, penal, o juiz não deu. O Flamengo vai pro intervalo. 2-0, criou muito, né? Eu vou ver algumas estatísticas aqui também. Vamos lá, no primeiro tempo. Gols esperados, né? Tô aqui no Flash Score. Gols esperados, que é a métrica XG, né? O Flamengo teve 1,39, acabou fazendo 2 gols. Posse de bola, 61%. 11 finalizações, só no primeiro tempo, né? Só no primeiro tempo. 3 no alvo, 2 gols. Chances claras, 4, né? Ou seja, os 2 gols, obviamente. Teve a do Pedro, foi uma chance clara. E eu não sei se o que está sendo contabilizado aqui é a finalização do Plata, que ele cavou, ou teve até um momento em que o Varela ele cruza para o meio da área e o Samuel Lino finaliza assim, meio que sem tanta direção, sem tanta força, a bola vai escapulindo assim, vai saindo. Não sei se está sendo contabilizada essa, enfim. Mas beleza. A impressão que dava é que o Flamengo ia voltar para o segundo tempo e ia já, tipo, vamos só ajustar um pouquinho mais de capricho e vamos matar, né? Vamos matar o jogo. Ok, né? Mas, antes de a gente entrar também no segundo tempo, o jogo, o juiz, né? O rapazinho, o senhor Andrés Rojas, o bicho, ele... Todo mundo tá falando isso, né? De certa forma que ele... a galera sem querer, claro, atacar a índole dele, dizendo que, sem falar que ele estava intencionado, ou que ele, enfim, já estava com a malícia por trás, vamos dizer. Ele foi apenas infeliz e apenas errou. Não foi nada no quesito índole, né? Vamos dizer que foi apenas erro mesmo e tal. Ele começa a amarelar assim de forma bem estranha alguns jogadores do Flamengo no primeiro tempo, né? O Saul, um deles, o Samuel Lino, beleza, que o Samuel Lino ali puxou a camisa do cara e tal. Então, beleza. Mas, em compensação, houve, eu acho que uma falta, uma ausência de cartões pelo mesmo motivo para os jogadores de Estudiantes, que em algum momento os caras estavam vindo, hein, fazendo o famoso rodízio, né? Beleza. Então, o Flamengo volta para o intervalo, como eu falei, a sensação que dava era que o Flamengo ia vir para matar o jogo. E ainda assim, no início do segundo tempo, o Flamengo volta muito bem, fazendo algumas finalizações. Já não era aquelas finalizações assim, tipo, clara, bem na cara mesmo, mas enfim, já o Samuel Lino finalizou, acho que o Arrascaeta também finalizou, né? E eu quero, antes da gente também entrar, claro, no momento chave do jogo, né? Eu acho que são 2 momentos chaves. A saída do Arrascaeta e do Saul. E, claro, a expulsão do Plata, que eu vou falar já. Mas eu também queria falar de alguns personagens. Esses personagens, vou dizer que é um personagem invisível, que no caso foi a partida do De La Cruz, que foi uma partida ótima. Eu achei uma partida muito boa, porque o que aconteceu com o De La Cruz, assim, tipo, o ex-diretor geral médico do Flamengo, né? Falar que o cara praticamente não podia jogar mais, é uma situação crônica, irreversível, o cara não tinha condição. Ele tá dando resposta, ele tá entrando e tá sendo um motor de verdade, viu? O cara tá fazendo o time do Flamengo jogar muito. E aí eu gostei muito da partida do De La Cruz. Beleza. Lá para os 25, deixa eu ver aqui em que momento o, a substituição
Arrascaeta. Aqui, ó. Arrascaeta sai. O Saul sai aos 64 e o Arrascaeta sai aos 73. Eu acho que esse é o primeiro momento-chave que o Flamengo, assim, pecou, né? No caso, o Felipe Luiz pecou, porque beleza, que o calendário, a sequência de jogos que o Flamengo vai ter daqui pra frente é de lascar. Final de semana agora, amanhã, Vasco, jogo de volta contra os Estudiantes. Aí tem Corinthians fora, Cruzeiro em casa, se não me engano tem Bahia e tem Palmeiras. Algo mais ou menos assim. Então é uma pegada, meu amigo, mas tá fora da Copa do Brasil, meu parceiro. Tá fora da Copa do Brasil, então agora é isso, é o que tem pra fazer. É jogar, é jogar, é jogar. Então beleza. E o Flamengo tava... o Arrascaeta saiu aos 72, o Saul aos 64 e o Flamengo tava naquela configuração de jogo que eu já vi muito acontecer. O Flamengo tá nesse tipo de configuração de jogo que é dar margem ao aleatório, bicho. Que é dar margem à aleatoriedade. Que tipo, os caras não matam o jogo de cara, mas tá vencendo, né? Igual o jogo contra o Grêmio, né? Contra o Grêmio tava vencendo de 1-0, mas tinha muito volume, porém não matava o jogo. E tipo, você fica aquela, porra, velho, uma bolinha aí dos caras é só uma cagadazinha que os caras precisam. E é um time argentino, pô. Do nada os caras já estão no jogo de novo, tá ligado? E foi isso que aconteceu. O Saul sai, entra o Alan. Daí o Flamengo já perde muito meio campo. O Alan, ele não tem a mesma qualidade de saída de bola, não tem a mesma qualidade do Saul. E depois o Arrascaeta, que hoje não foi aquele jogo do Arrascaeta, né? Mas ainda assim, ele muito inteligente, se movimentando muito, puxando marcação, né? Marcação individual. E aí o Flamengo ele perde um pouquinho do controle do meio, perde um pouco do controle, porque no lugar do Arrascaeta entra o Luiz Araújo, isso. O Luiz Araújo ele não entrou mal, mas obviamente eu não teria tirado o Arrascaeta aos 72, 73, muito cedo, eu acho, a saída do Arrascaeta. Não sei o que ele pediu para sair, algo do tipo, mas acho que não foi o caso. Beleza, o Flamengo começa ainda assim, tem muito controle do jogo, né? E depois, né, vamos ao segundo momento chave, né, que aí teve um dado momento que o Plata ele toma amarelo aqui, pronto, aos 72 mesmo. Aos 72 tem uma jogada que ele vai dividir a bola com o jogador do Estudiantes e ele vai chapando assim de lado e ele faz assim para se proteger e o juiz dá amarelo pro cara, dá amarelo pro Plata. O Plata reclamou ali e levou amarelo, beleza. E aí, aos 82, né, 10 minutos depois, a jogada que tá aí, eu vou deixar foto ou vídeo aqui, não sei se eu posso também, eu acho que não, talvez. Mas, obviamente, a essa altura você já deve ter visto. A bola sobra ali, uma disputa de bola na área dos Estudiantes. O Plata vai, se adianta, trisca na bola. Antes disso, a bola toca na mão do zagueiro do Estudiantes, muda de direção, muda o eixo dela e o Plata ele se antecipa a bola e leva um chute, né? Leva um bico. Aí beleza, o juiz apita e todo mundo achou nesse momento, eu achei pelo menos nesse momento vai ser pênalti, porque pra mim ele tava com o pé ainda dentro da área, ou da área ou pelo menos na mesma linha, né? Eu achei que seria pênalti. E não, o cara simplesmente amarelou o Plata, o segundo amarelo, e deu vermelho, né? E aí o Plata fica ensandecido, pedindo para ele olhar o VAR. E em dado momento eu achei que ele iria olhar o VAR, porque eu pensei, pegou na mão do cara, o cara ainda ia chutar dentro da área, o VAR vai chamar para revisar um possível pênalti e vai cancelar o amarelo, né? E não, realmente o VAR não chamou, né? Já foi divulgado aí áudio do VAR, eu já escutei, os caras, eu não posso entrar porque foi segundo amarelo, eu não posso entrar, não sei o que, não posso entrar. Mas você não podia entrar para revisão do pênalti, porque foi um pênalti, claro, né? A bola pega na mão
do zagueiro do Estudiantes. E aí o Flamengo, o Felipe Luiz automaticamente já chama o Danilo para entrar, tira o Samuel Lino. Deixa eu ver aqui se foi o Samuel Lino que saiu. Cadê? Foi. O Samuel Lino saiu. Eu acho que aqui, velho, eu fiquei com a sensação na hora de que ele tiraria o Ayrton Lucas. Tiraria o Ayrton Lucas e manteria o Samuel Lino, porque o Bruno Henrique também tinha entrado no lugar do Pedro aos 73, e aí você teria pelo menos os contra-ataques, né, com dois caras de velocidade, o Bruno Henrique e o Samuel Lino. E não, ele tira o Samuel Lino, né? Então, sem tempo também, porque aí você faz uma linha de 5, bota um terceiro zagueiro para tirar bola aérea e tal, e o Estudiantes ele não criou perigo praticamente ao Flamengo. Não criou perigo. O azar foi que o Flamengo eu não vou colocar nem na conta desse momento ter tido uma a menos, porque foi uma jogada muito aleatória. Foi o erro do Flamengo, ter dado margem ao aleatoriedade. Uma bola parada, cruzada na área, o Ayrton Lucas vai tirar, né, de cabeça, aí pega na mão do cidadão, dentro da área, isso. Sobra para outro cidadão, né? Qual é o nome do cidadão que fez o gol? Foi como gol contra. E realmente, eu ia dizer isso. Que o Flamengo deu margem à aleatoriedade, porque o cidadão chuta a bola aérea ia para fora, só que a bola raspa no peito do Léo Pereira e vai pro gol, né? E o Léo Pereira, o que tem azar esse Léo Pereira, velho? Jogo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. Primeiro turno, bola pega na mão dele, pênalti. Se não me engano, pega na mão ou ele chuta o cara. Eu não lembro. Jogo contra o Galo, erro dele, vitória do Atlético Mineiro. Teve mais outras duas ocasiões, não estou lembrado agora. Mas o que tem de azar em momentos assim o Léo Pereira, né? Beleza, ele não tem culpa, né? Só estou constatando. E é um gol bem aleatório. E aí eu também não vou ser hipócrita e dizer, gol injusto. Porque tem um gol do Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. Ou é semifinal da Copa do Brasil, ou é quarta de final da Copa do Brasil de 2022. Que a bola respinga na mão do Arrascaeta, dentro da área, ou é um pouquinho fora, e ele chuta, vai na gaveta no gol do Cássio. E o gol é legal, né? Porque a bola meio que respinga assim e não é que tipo foi intencional. A bola só respingou assim na mão dele, resvalou e foi gol legal, né? Então mesma ocasião aqui também. Eu acho que foi até um gol legal, mas uma coisa também, um dado também que eu queria falar. O Flamengo às vezes quando joga contra um time que tem um a menos, porra, bicho, às vezes é um sacrifício pros caras fazer um gol, jogando com um a mais. E o Plata foi expulso aos 82, né? Faltando 8 minutos, mais acréscimos, vai dar o quê? Uns 12, 11, 13 minutos, mais ou menos. O Flamengo não conseguiu segurar uma pressão de 3 minutos em com um a menos, com a qualidade que tem os caras, tá ligado? Então, assim, também eu acho um pouco... Os caras deveriam ter mais... às vezes aquela catimbazinha, velho, de tipo, arrumar uma confusão, para começar a parar mais o jogo, né? Ficar mais no chão. Teve até um momento que tava 2-0 ainda, o Flamengo tava com um a menos já, ainda tava 2-0, que o Luiz Araújo sofre uma falta, assim, ele driblando bem na entrada da grande área do Flamengo, recebe a falta, e ele ia se levantando, não sei quem passa ali, não lembro agora quem passou ali, empurrou ele assim pro chão, pra ele, fica aí, vai um pouquinho, pô, relaxa, estamos ganhando. Então falta mais esse tipo de coisa para o Flamengo quando tá ganhando, ou melhor, tá ganhando não, quando tem esse tipo de cenário, né? Enfim, beleza, né? Então, o único perigo que o Estudiantes fez ao Flamengo foi esse gol, né? O gol de uma maneira bem aleatória, enfim, é o que vale. Então, para o que o Flamengo fez na partida, para o que o Flamengo criou, é uma vitória com gosto bem amargo. E para o que o Estudiantes fez, bem docinho, mel.
Jogo de volta agora na próxima quinta-feira. E, né, claro, a esse momento já saiu que a Conmebol, ela reconheceu o erro da arbitragem do segundo amarelo do Plata, e ele está liberado para jogar o jogo da volta, porém é o mínimo que dava para ser feito, porque o preju já caiu na conta, o preju já caiu. O Flamengo vai para o jogo de volta só com um gol de vantagem. Beleza que o nosso time ainda é muito qualificado, a gente vai jogar, tenho certeza que o Flamengo vai jogar lá para ganhar, não é para segurar o resultado, é para ganhar. Se perder, vai perder buscando a vitória, né? Então espero que não perca. Vamos bater na madeira. Mas é aquele risco, velho, aquele risco de jogar com um time argentino, decidir contra um time argentino fora, né? Mas o Plata vai jogar na próxima quinta, um dado positivo, e espero muito também que o Jorginho volte, né? Na próxima quinta seria muito bom, porque aí Jorginho, Saúl e Arrascaeta, os caras têm uma qualidade de tipo, não dá nem risco, não dá nem cheiro do Estudiantes buscar um golzinho, ficar aquele 2-2 e os caras crescer, né? Não dá nem cheiro. Os caras fazer logo 1-0 na partida, algo do tipo, e já é, né? Enfim. Então é isso, né? Domingo, amanhã, jogo contra o Vasco. Tem até uma notícia aqui, aparentemente talvez o... Cadê? Talvez o Saúl nem jogue, né? Eu tinha visto aqui, eu acho que eu perdi já a informação, mas talvez o Saúl nem jogue. Ele tava com um desconfortozinho no tornozelo, enfim. Se não precisar jogar, mas vamos torcer para que outro jogador entre e corresponda, né? O Carrascal deveria ter entrado, para mim o Carrascal deveria ter entrado no lugar do Arrascaeta, e não, quem entrou no lugar do Arrascaeta foi o Luiz Araújo, né? Eu acho que o Carrascal deveria ter entrado, mas enfim, agora erguer a cabeça, né? Focar nos erros e aprender com a arbitragem a como matar o jogo. Então, deixa o like, deixa o seu comentário, o que, é que você acha da partida, o que, é que o Flamengo poderia ter feito. Enfim, se inscreva no canal e até os próximos vídeos. Falou!